Olá, turma do oitavo ano, mais um encontro aqui com vocês para a nossa aula de ciências, professora Sádiva. E hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos falar sobre o sistema respiratório. Então, a importância da respiração para nós, seres humanos, que utilizamos a respiração diariamente. A respiração ela é um processo vital de vida para todos os seres vivos, todos os seres bióticos, pois é por meio dela que o ser humano obtém o O2, utilizado no metabolismo das células, e elimina para o ambiente o CO2, que é o gás carbônico, resultado das atividades celulares que nós realizamos diariamente. Vamos verificar aqui algumas estruturas do nosso sistema respiratório. Por que essas estruturas são importantes? Porque elas se fazem necessárias. Porque simplesmente o oxigênio que nós absorvemos, ele é de grande importância, porque o oxigênio que nós absorvemos é de grande importância para o ambiente, certo? Porque o ambiente libera uma grande quantidade de oxigênio, que é de muita importância para nós seres vivos. Então, vamos verificar aqui, iniciando pelas narinas. Possuem pelos grossos, onde esses pelos têm a capacidade de capturar todo e qualquer tipo de inimigo invasor, filtra o ar, removendo pequenas partículas, pequenos seres vivos, que possam tentar entrar no nosso sistema respiratório, certo? Então, esses pelos, né, eles são importantes por quê? Porque eles capturam todo e qualquer tipo de micro-organismo existente no ar, na poeira, que nós podemos inalar. Então, para não prejudicar o nosso sistema respiratório, existe a necessidade de quê? De que o nosso nariz, formado por essa cartilagem, simplesmente tenha esses pelos e que tenha essa função. Seguido disso, nós temos a cavidade nasal. A cavidade nasal, ela apresenta no caso aí, ela apresenta dobras, né, nas suas paredes, e nessas paredes em que essas dobras estão presentes, são chamadas popularmente conchas nasais. Então, a partir do momento em que o ar vai passando, simplesmente essa cavidade nasal ela permite que esse ar ele possa ser aquecido, umedecido ou filtrado. Posteriormente à cavidade nasal, eu tenho a faringe, que ela é um músculo, no caso aí, né? Ela é um tubo muscular, certo? E esse tubo muscular, simplesmente, tanto está presente no nosso sistema digestório, que foi estudado anteriormente, quanto no sistema respiratório. Adiante, tem dizendo aqui logo, e está no módulo de vocês, que a faringe, ela é um tubo muscular, como eu falei anteriormente, e que ela se inicia atrás da cavidade nasal e termina na altura da laringe. Então, essa estrutura faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório, ok? Levando em consideração que nós temos uma próxima estrutura, que é a laringe. A laringe já é um tubo curto, formado de cartilagem, que liga a faringe à nossa traqueia, certo? E no seu interior nós temos a glote. E a glote, ela é uma estrutura elástica por onde passa o som, formando as suas vibrações. Então, a glote é um local onde se encontram as pregas vocais, estruturas elásticas que produzem som. No caso aí. Então, seguindo adiante, nós temos a traqueia. A traqueia, ela é um tubo segmentado, está abaixo da laringe e segmentado porque é formado por vários
anéis. Claro, né, que esses anéis de cartilagem na forma da letra C. Então, eles mantêm a traqueia sempre aberta e pedindo que ela se comprima, permitindo a passagem do ar para que o ar continue ali circulando livremente. Seguido disso, eu tenho a porção final da minha traqueia aqui, apresentando para vocês, eu tenho os brônquios, que eles se encontram de formas bifurcadas, tanto no pulmão direito quanto no pulmão esquerdo, certo? Levando em consideração aqui que simplesmente ligado a essa bifurcação, que são chamados brônquios, eu tenho uma estrutura ramificada, fina, certo? Tubos bem finos, formados de cartilagem nessa parede, formando uma espécie de árvore bronquial, que são os bronquíolos. E, finalmente, no final desses bronquíolos, eles apresentam uma espécie como se fosse um cacho de uva, que são os chamados alvéolos pulmonares, que são estruturas microscópicas formadas por um tecido elástico. E simplesmente esses alvéolos pulmonares, eles são importantíssimos. Por quê? Porque simplesmente o alvéolo, no caso aí, altera o seu volume a partir do momento em que ele recebe o ar, ele infla, e a partir do momento em que ele libera esse ar, certo? Ele se esvazia, como se fosse uma espécie de bexiga. Então, essa estrutura aqui, todas elas, vocês vão encontrar no módulo de vocês. Deem uma olhadinha, revisem, verifiquem. Nós temos também o diafragma, que é um músculo que apoia aqui os pulmões, certo? E o diafragma, no caso aí, nós podemos encontrar ele bem abaixo dos pulmões, é uma espécie de músculo, e nós temos dois tipos de movimentos. Os movimentos de inspiração, que é quando o indivíduo absorve, né, simplesmente o ar pelo nariz, o diafragma ele se contrai. E a expiração é quando ele libera o ar pela boca. O que é que acontece? Esse diafragma ele relaxa. Então, o nosso pulmão, ele é literalmente protegido pela nossa caixa torácica. Então, essa foi a nossa aula de ciências e até o nosso próximo encontro.